E na nossa série especial de bolos rápidos, práticos e saborosos, hoje tem a versão do bolo de abacaxi. Participando conosco a Valéria Correia. Tudo bom, Valéria? Tudo bom. Seja bem-vinda, um prazer Obrigada. recebê-la. Fez boa viagem até a emissora, Valéria? Com certeza, graças a Deus. Valéria já estava contando um pouquinho aqui nos bastidores, pegou estrada para vir. Sim, Tava sim. tranquilo? Esse horário é mais tranquilo, né? Sim, bem mais tranquilo mesmo. Que bom que você tá aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, tô vendo só coisa boa aqui na nossa mesa. Separamos já todos os ingredientes. Para começar, o pessoal já não está em casa, Valéria? Então, para sua Vamos sugestão começar. do bolo de abacaxi, o que a gente precisa? Nós vamos precisar de um abacaxi picado, tá? 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu coloquei o açúcar cristal demerara, porque esse bolo, além de ser um bolo prático, fácil, rápido, ele é um bolo saudável. Oba! Podemos comer sem culpa. Não Amei. podemos dizer que podemos comer totalmente sem culpa. A gente pode repetir um pedaço, então, tá liberado. Mas com certeza podemos repetir um pedaço sim. Legal. Por quê? Porque esse bolo é um bolo saudável? Porque ele é feito com ingredientes mais saudáveis. Aqui E nós... acho que esse é o segredo, né? O equilíbrio. Sim. Porque, gente, ficar sem um bolinho não é fácil não, né? A Então ideia você faz um bolinho numa versão realmente mais foi leve. essa, fazer um bolo saboroso, fácil e saudável ao mesmo tempo. Por que ele é saudável? Estamos utilizando uma fruta, que é o abacaxi. Um abacaxi inteiro, né? Um Você abacaxi inteiro picado. Tá. Que nós vamos colocar aqui em fogo alto. E ele vai ficar aqui mais ou menos de 15 a 20 minutos, até ele chegar a este ponto. Já tem um prontinho. Já tem um prontinho aqui. Porque como ele demora um pouquinho até chegar assim, e ele tem que esfriar antes da gente poder estar fazendo o bolo também. Perfeito. Então é só colocar o abacaxi picadinho Dinho, com com açúcar açúcar. e deixo ali uns 15, 20 minutos. Isso. Mexe de vez em quando. Dá uma mexidinha só para ele estar indo amolecer um pouquinho, para poder... Porque o abacaxi, se você for utilizá-lo in natura no bolo, ele não vai ter um sabor muito bom. Tá. Ele vai ficar com aquele gosto amargo, então a gente tem que transformar ele num semi-doce, Perfeito. mas também de uma forma saudável. E ali, só para lembrar, então, são 2 colheres de sopa de açúcar, né? Isso. Eu utilizei o demerara para ser mais saudável. Como eu te falei, é um bolo muito rápido e muito fácil de ser feito. Nós vamos utilizar 3 ovos. Aqui eu tive a felicidade de pegar uma gema dupla. É verdade, é grudadinho. Então são 3 ovos. 2 xícaras de açúcar mascavo. Por que eu falei que ele é mais saudável? Porque o açúcar mascavo, ele ainda contém todos os nutrientes e os sais minerais da cana-de-açúcar. Então ele é bem Melhor mais que o açúcar saudável branco no final. para poder ser absorvido pelo organismo. Nós vamos bater no liquidificador rapidamente até que ele se homogeneize, se misture bem. Já misturou os ovos com o açúcar, Rapidinho. bem rapidinho mesmo. Aí nós utilizamos um pote de iogurte natural. Tá. Aquele Eu- copinho? Aquele de copinho. Aqui eu coloquei o desnatado, para ficar realmente um bolo bem saudável mesmo. Batemos mais um pouco. Num bowl, a gente vai colocar 100 gramas de uva passa ou uma xícara de chá, 100 gramas de amêndoas trituradas. Delícia. O abacaxi a gente vai pôr depois. Tá. Aí nós pegamos essa mistura, colocamos aqui. Você viu como mistura rapidinho, bem fácil. 2 xícaras de farinha peneirada já. Aí nós misturamos. É importante misturar com o pão duro. Por quê? Porque o fouet não vai dar certo devido às frutas, as nozes, né, as passas e ao abacaxi. Então, é mais fácil misturar. Eu já misturou. Aqui o abacaxi já frio. Tá.
picadinho Ele tem que já estar em casa. frio, né, Tem que estar Valéria? frio. Ele não pode estar quente, porque senão vai alterar a... Vai comprometer a vai receita. comprometer a receita. Então, agora nós colocamos aqui, misturamos. Você viu como é muito difícil de ser feito? E por último, uma colher de sopa de fermento. Você também mistura com o pão duro. Para quem tem alergia a abacaxi ou não pode comer o abacaxi, ou não gosta, você pode substituir também por 2 maçãs médias picadas. Vai ficar bom. Fica bem gostoso também. Mas aí você põe a maçã no fogo, daí não precisa? Não precisa. A maçã pode pôr vai in direto na natura. massa. A maçã vai in natura. Eu utilizo até picada com casca. E a amêndoa você pode estar substituindo por umas nozes, por avelã, por a macadâmia. Aí você vê que é uma massa bem versátil, bem fácil de se fazer. Forma untada e enfarinhada. Tá. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E ele leva para assar de 35 a 40 minutos. Tudo vai depender do forno de cada um, né? Mas a média para ele ficar pronto é essa. De 35 a 40 minutos. E tem outra dica também. Se você quiser fazer bolinhos, naquelas forminhas de cupcake, você pode fazer também e vender por unidades. Uma boa. E a sugestão daí para preço de venda, Valéria? Olha, você consegue estar vendendo um bolinho em torno de R$2, desde que você não coloque uma decoração, né? Porque se você pode decorar com pasta americana. Mas aí já sobe Aí tanto já o sobe custo do quanto quanto o preço o para preço venda. final. Mas ele é assim, uma versão mais básica. Uma versão mais básica é um bolo que você R$2 consegue eu estar posso vendendo. vender na mini- forminha de cupcake. Isso, na forminha de cupcake. Esse bolo aqui, eu acredito que em torno de 25 a 25 reais você consegue vender com lucro. Porque tudo vai depender também de quanto você for pagar nas amêndoas e nas varia, uvas dependendo da passas. castanha que eu for usar. Isso. Perfeito. Outra coisa muito importante, esse bolo, depois que você desenformar, você não pode já colocar ele na embalagem e colocar para vender. Ah, não? Ele tem que ficar naquela grade, Sei. porque como é um bolo que vai fruta, então ele precisa secar. Que isso evita que ele mofe, que fique com cheiro ruim, que você estrague o seu bolo. Tanto o bolo quanto os bolinhos. Que interessante. Então, independente se eu for usar a maçã ou Ou abacaxi, pelo fato de ter fruta eu não sim. posso tirar do forno, deixar Você esfriar um tem que pouquinho e deixar embalar. ele suar. Entendeu? Interessante, eu não sabia disso não. É. Mas faz todo sentido, porque senão Sim, pode... porque é o mesmo processo também de outros doces, como o pão de mel, que precisam suar para evitar o mofo, para evitar a deterioração, tudo isso. Perfeito. E é só deixar descansando. Só daí deixar depois. descansando, é o tempo dele esfriar, de 10 a 15 minutos. Aí sim, depois você pode colocar a embalagem. Adorei. E ele já está pronto, vai ao forno. Eu quero experimentar um desse que tá aqui na nossa mesa. Lembrando, gente, forno pré-aquecido. Aquecido. E aí, meia hora, 40 minutinhos. Ele Você já vai está conhecer seu pronto. forno melhor que a gente. Com né? certeza. E aí você deixa aí mais ou menos esse tempo aí, como um Aqui parâmetro. eu fiz uma decoração bem simples, que foi canela com açúcar, para ele continuar com um aspecto saudável. Arrasou! Nosso bolo de abacaxi hoje, sugestão da Valéria Correia. Lembrando, a gente usou um abacaxi picadinho, foi para a panela com 2 colheres de sopa de açúcar demerara. Deixamos ali uns 10, 15 minutinhos, reserva e deixa esfriar. No liquidificador, misturamos 3 ovos, 2 xícaras de chá do açúcar mascavo e ligamos o liquidificador. Depois acrescentamos um pote do iogurte natural, aquele copinho de iogurte natural. Aqui a gente optou inclusive pelo Desnatado. Depois fez essa mistura, reserva, aí você vai pôr no recipiente. Mais ou menos, tá? 100 gramas de amêndoas, 100 gramas de uvas passas. Aí você vai colocar aquela misturinha do liquidificador, vai acrescentar a farinha de trigo, são 2 xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa do fermento. Lembrando, por último, você acrescenta o abacaxi, né, a fruta Isso, e o fermento. For Foi montada. Por uma que média eu de 30 coloquei o minutos de abacaxi forno. por último? Se você for colocar as frutas, tanto o abacaxi quanto a uva passa e a amêndoa já juntos, você tem que colocar 2 colheres de farinha de trigo, para evitar que essas frutas elas se acumulem todas no final do bolo.
Então, por isso que eu pus o abacaxi depois. Eu coloquei, eu segui essa regra para quê? Para evitar. Porque às vezes quem está fazendo bolo acaba esquecendo, não pus as 2 colheres de farinha de trigo. Então eu deixei para colocar o abacaxi depois que eu coloquei a farinha de trigo. Que daí ele não cai pro fundo do bolo. Isso, na hora de assar, você vê que aqui, ó. É verdade, ele gente, está totalmente bem distribuído. Vou levantar um pouquinho o pratinho, gente, olha. Você percebe... Ui, caiu um pouquinho da passa. Os pedacinhos da fruta nele inteiro. Nele inteiro. Ah, então esse é o truque. Sim, esse é o truque. Deixa a fruta por último, o abacaxi. Agora, se você for fazer com a maçã, aí você segue esse procedimento. Coloca a maçã no bowl, coloca as amêndoas, coloca as passas, as 2 colheres de farinha de trigo, mistura, para aí sim depois você colocar a mistura que foi batida no liquidificador. De ovos, açúcar e de iogurte. Bom saber esse segredinho, né, para não afundar as frutas. Ai, agora aquele momento mais gostoso do quadro. E você pode comer pelo menos uns 2 pedacinhos sem culpa, por ser um bolo mais saudável. Muito bom. E leve também. Será que eu posso fazer... Você pede 2 xícaras, né? Da farinha de trigo, uma integral e uma farinha branca? Não, você pode fazer... Não chega a 1,5 de farinha de trigo. Tá. Porque se você fizer essa mistura que você falou de uma em uma, você vai acabar tendo um bolo muito duro, um pouco mais ressecado. Então, ainda tem que colocar um pouquinho a mais de farinha de trigo. Tá. Mais branca. Pode ser, isso, da branca. Em torno, assim, de 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo branca. E o restante de farinha integral. Gente, e essa casquinha, eu amo casquinha de bolo, sabe a casquinha da lateral? Eu sou apaixonada. Eu não sei se vocês já perceberam isso acompanhando o programa. Eu vou deixando a casquinha sempre por último. Mas você viu como é um bolo rápido, fácil e saboroso, né? Muito! Porque você sente o bolo molhadinho com o abacaxi. É isso que eu ia falar, a massa, né? Ela fica uma massa bem leve. Então, é uma receita indicada para quem está fazendo dieta, mas não quer deixar de comer um bolo. Mata aquela vontade de doce, né, Valéria? E também, para quem quer seguir uma alimentação mais saudável, o açúcar mascavo, as frutas, tudo isso contribui para que possamos ter... Amei a receita. Preparação super rápida, né? Super fácil. A única coisa que vai levar um pouco mais de tempo é o abacaxi, que ele leva... A gente tem que respeitar aqueles 15 minutinhos. Isso, 15 a 20 minutos, para quê? Para que ele amoleça, fique assim, nesse ponto que você está sentindo o sabor do bolo, bem molinho, sem aquela acidez. Risco de amargar, né, ou de comprometer a receita. E assim ele não fica ácido, porque quando você come o bolo, você não sente a acidez do abacaxi, você sente o sabor dele, só o doce dele. Gente, receitinha top. Vou aproveitar meu finzinho de pedaço, porque já foi quase tudo. E vocês de casa, aproveitem. Tenho certeza que vai agradar o paladar de todo mundo. Tchau. Parabéns, Valéria. Obrigada.